Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos nos aquietar para ouvir a voz de Deus, né? Vamos abrir o Santo Livro em Hebreus capítulo 11, versículo 7. E esta é a 12ª mensagem sobre o tema Criação versus Evolução, a verdade versus a mentira. Estamos caminhando para os últimos cultos sobre esse maravilhoso tema que Deus concedeu para a igreja, não é? Então encontraram? Hebreus capítulo 11, versículo 7. Então, por favor, acompanhe a leitura do texto sagrado, que diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito, para que o Espírito Santo nos faça compreender essas coisas profundas de Deus. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus sobre todos, Senhor de senhores, Rei de reis. Aqui estamos nós nessa noite de domingo, fechando com chave de ouro o dia do Senhor, porque nós consideramos o domingo digno de honra e o honramos desta forma, dessa maneira, como o Senhor quer que ele seja honrado. E queremos aprender um pouco mais de Ti, queremos crescer na Tua graça, queremos crescer no conhecimento da Tua verdade, no conhecimento da Tua criação, no conhecimento das Tuas Escrituras, Senhor Deus. Isso só é possível quando nós ouvimos a Tua palavra sendo pregada com verdade, quando o Teu Espírito vem e abre o nosso coração e nos faz compreender aquilo que o Senhor fala através do Teu servo. Então fala à igreja nessa noite, fala a cada um dos Teus amados, que o Senhor com mãos de misericórdia conduziu a esse santuário. Usa-me, Senhor, mais uma vez, inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a Tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada, e que ela venha a trazer maturidade espiritual para a Tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, é muito importante esse texto aqui de Hebreus, porque ele começa dizendo pela fé. Pela fé. Pela fé em quê? Pela fé no que Deus falou, pela fé na palavra, pela fé naquilo que Deus estava afirmando. Noé foi e construiu uma arca. Você vê que coisa interessante isso aqui. Noé, naquela época, meus irmãos, ele não tinha a mínima ideia do que era chover. Nunca havia chovido na terra. Nunca havia chovido na terra. Mas, pelo simples fato de Deus dizer: Noé, eu vou fazer chover sobre a terra, vai haver água, vai cobrir todos os montes. Olha, nunca havia chovido, mas só em ele ouvir Deus falar que havia chover, mesmo sem saber o que era chuva, Noé foi lá e construiu a arca. Amém? Agora, vamos um pouquinho à frente. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 em diante. Pedro diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque
deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então deixa eu falar para você, olha irmãos, o dilúvio não foi uma brincadeirinha, o dilúvio foi uma coisa extremamente séria. Olha, você vê, foi uma coisa tão séria, que em todo o contexto do dilúvio que nós estamos vendo desde quarta-feira, você vê com que seriedade Deus trata cada detalhe desse acontecimento. Ele foi anunciado, ele foi preparado, ele foi colocado em prática na vida desse homem chamado Noé. Uma coisa absolutamente séria, muito séria. Venha lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 9 em diante. Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Eu quero dizer para você nessa noite uma coisa importante. Todos nós queremos ter uma vida de vitória, não queremos? Você não quer ser uma pessoa vitoriosa na vida? Você não quer vencer todas as tuas lutas, todos os teus inimigos? Todos nós queremos. Agora veja bem, toda pessoa que almeja de verdade, de coração, com sinceridade, ter uma vida vitoriosa, ela tem que se mirar nesse exemplo aqui da construção da arca. Se não se mirar nesse exemplo, não pode ter vida vitoriosa. Tudo foi planejado, tudo foi projetado, tudo foi executado da maneira que Deus determinou. Amém? Da maneira que Deus determinou. Eu disse hoje de manhã aqui na igreja, Deus disse: olha Noé, uma arca
de 300 côvados de comprimento. 50 é a largura, está aqui. 30 a altura. Noé não discutiu com Deus. Noé não disse: Senhor, 300 côvados é uma coisa muito exagerada. É muito grande, vamos fazer 150. Como você que não veio de manhã, só veio à noite. É como se você tivesse feito a metade da arca. Aquilo que Deus manda a gente fazer é para fazer como Deus manda. Não é como a gente quer. Não é segundo a nossa conveniência. Viu? Tem gente que faz segundo a sua conveniência, segundo o seu querer. Não venho de manhã, venho à noite, então venho à noite, não venho pela manhã, né? Não venho pela manhã. É a mesma coisa que nós tivesse dito: não vou fazer pela metade, é muito grande. Para que ir de manhã e voltar à noite? Para que eu ir à noite e vir de manhã também? Não precisa. Não, Noé fez tudo conforme Deus havia determinado. Agora, há uma curiosidade que todo mundo tem de como era essa arca. Como era o aspecto, né? O visual da arca. É uma coisa interessante porque o desenho que nós temos hoje do que foi a arca de Noé só é possível de nós termos porque a arca, você lembra que ela encalhou lá no alto do Monte Ararat. E há muitos anos atrás, 2 equipes de pesquisadores de países diferentes, fazendo expedição pelo Monte Ararat, viram a arca. Eles viram, eles fotografaram, de país diferente, em época diferente. E a mesma imagem que um passou para o mundo, o outro também passou. Absolutamente igual. Hoje se tem muita dificuldade de se encontrar a arca, apesar das expedições que se fazem, porque o Monte Ararat é um monte de origem vulcânica, e lá naquela região já houve muitos terremotos. Suspeita-se até que a arca já tenha se partido em vários pedaços. É uma montanha, para você ter uma ideia, nessa região onde se supõe que a arca esteja, ela tem uma extensão de aproximadamente 32 quilômetros quadrados de gelo. Só de gelo na superfície. Pense a dificuldade hoje para chegar nesse lugar. 10 metros de profundidade de gelo. Por isso que é extremamente difícil. O acesso é muito difícil. Existem uns 3 ou 4 países que se dizem dono do Monte Ararat. Para uma expedição ir lá, tem que obter a autorização dos 4 na mesma hora. Porque cada um diz que é dono de lá. É uma confusão sem fim. Bom, mas vamos ver como era essa imagem da arca, né? Você vai ver aí que a coisa não era muito bonita, não. Por favor, vamos projetar essa imagem. Olha aí, olha o que era a arca. Esse grande caixão, se é que podemos chamar assim, de madeira. Para você ter uma ideia do tamanho, da altura, está vendo aqui um homem em pé? Isso na escala é para mostrar a você a proporção da altura em relação a um homem em pé. Um homem perto da arca ficaria desse tamanho aí. Olha lá. Então ela era dessa forma. Ela tinha uma abertura em cima de meio metro, em redor de toda a arca, aquela parte de cima, que é por onde entrava a ventilação, senão eles morriam lá dentro sem ar, sem oxigênio, e por onde entrava também a claridade, luz e ventilação. Tem uma outra, né, Rodrigo? A gente mostrando ela em corte. Por favor. Bom, aí é para você ter uma ideia do que era ela dentro. 3 andares, olha cá. 1, 2, 3. Aquela abertura que a gente viu em cima, meio metro, por onde entrava a ventilação e por onde entrava claridade. É claro e evidente, sem dúvida nenhuma, que o design da arca, né, o desenho da arca, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com esses transatlânticos modernos que nós conhecemos, que fazem viagem de turismo ao redor do mundo, que as pessoas vão para fazer passeio. Não, porque não era a intenção de Deus, muito obrigado, Rodrigo, nem tampouco a intenção de Noé levar a bicharada toda para fazer um passeio pelo Caribe. Não era isso, a intenção não era essa. O objetivo dessa arca, de se construir essa arca, era construir alguma coisa que flutuasse
sobre as águas. Isso não era ter beleza, não era ser uma coisa bonita aos olhos. Não, por isso que era assim, dessa maneira. Então, as dimensões da arca: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Traduzindo para a nossa metragem hoje: 300 côvados, o comprimento total da arca, 133 metros e meio, 134 metros. 134 metros de comprimento. Quantos côvados de altura? 50 côvados. 22 metros e meio de altura. E a largura? Tá certo isso que eu estou dizendo? Eu inverti, não foi? 50 de largura, né? 50 de largura. Não, peraí, calma. 300 côvados de comprimento. 50 côvados. Quem está acompanhando aí na Bíblia? Acompanha, gente. Encontraram? Acharam, irmãos? Oi? Encontraram? 50 a largura, 30 a altura. Então, qual era a largura da arca? 50. 22 metros e meio. Larga, né? Muita largura. E qual era a altura dessa danadinha aqui? 13 metros e meio aproximadamente. Então, para você ter uma ideia dessa arca, a altura da arca era uma coisa equivalente assim, digamos, a um prédio de 5, 6 andares. Um prédio com apartamento de 200 metros quadrados. Olha, é um apartamento grande, viu? É um apartamentaço, um apartamento com 200 metros quadrados. Mas não tinha beleza, não tinha nada. O objetivo de Deus era que ela flutuasse. Agora, a arca, ela tinha um volume interior de aproximadamente 40.500 metros cúbicos. O interior da arca. Ela tinha um peso bruto de 14 mil quilos. Muito peso. Muita tonelada, meu irmão. Não era pouca coisa, não. E tinha um deslocamento, 14 mil toneladas. E tinha um deslocamento de 20 mil toneladas que ela conseguia deslocar carregando dentro dela. Porque às vezes as pessoas, elas não têm noção do tamanho da arca. Elas ficam imaginando que era uma coisa pequena. Não, não era coisa pequena, não. Era uma coisa extremamente grande. Muito comprida, muito larga, muito alta. Olha, irmãos amados, a arca, ela era uma vez e meia um campo de futebol desses grandão, do Maracanã. Você tem uma ideia da grandeza do espaço dela. Uma vez e meia o tamanho de um Maracanã. Viu? Dentro da arca, e são cálculos feitos pelo pessoal que constrói navios hoje, pelo pessoal da engenharia naval. Dentro dessa arquinha que você viu aí, podia-se colocar 3.970 automóveis Corsa da GM. Pouca coisa? 3.970. Dentro da arca, dava para levar 125 mil animais do tamanho de uma ovelha. Pouca coisa ou muita coisa? Agora você vê, hoje existe no mundo cerca de 18 mil espécies de animais terrestres vivos. Estou falando animais terrestres. 18 mil, só de animais terrestres. Então, se calculou o seguinte: se tomasse 2 de cada espécie e 7 de umas outras espécies, como Deus ordenou a Noé, o total hoje daria por volta de 50 mil animais.
daria para levar 125 mil do tamanho de uma ovelha. Então já dá para você ver que sobraria espaço suficiente para armazenar o alimento. Talvez o primeiro andar, aquela parte de cima da arca, se foram 3 andares, talvez o primeiro andar sobrasse só para Noé e os 3 filhos e as noras. Espaço suficiente dentro dessa arquinha aí que o senhor Noé construiu. Amém? Agora, imagine você, meu irmão, que Noé teve que aprender a construir a arca. Ele nunca tinha construído arca. Ele era fazendeiro. Ele só entendia de plantar, de cuidar de animais. Ele era fazendeiro. Agora, ele não apenas teve que aprender a construir, mas a construir bem construído, a fazer bem feito, a fazer com excelência. Por isso eu disse hoje de manhã, quero dizer para você agora nessa noite, meu irmão, quando o nosso Deus nos chama para fazer alguma coisa, seja que coisa for, Deus nos chama para nós fazermos aquilo bem feito, absolutamente bem feito. Se não sabe fazer, aprenda. Noé não aprendeu a construir arca? Imagine os cálculos que esse homem aqui teve que fazer. Ele teve que aprender, ele não sabia nada disso. Ele era apenas um fazendeiro. Imagine se Deus chegasse para esse homem e dissesse: Noé, vem cá, Noé. Olha, chegou a hora. Vou começar o dilúvio. Vou começar o dilúvio hoje. E Noé tivesse que dizer para Deus assim: Senhor, calma, espera um pouquinho, tem que dar um tempo. Estou um pouquinho atrasado, porque faltam umas madeiras grandes, umas vigas, que eu esqueci de comprar, eu esqueci de pegar lá. Olha, não está pronto, tem que esperar um pouquinho. Já imaginou que vexame seria? Na hora de começar o luz, você disse que não estava pronto? Hoje a maioria das pessoas que trabalham na obra de Deus é assim. Você dá uma missão, manda para ela, daqui a pouco você cobra. Ih, não deu tempo. Ih, eu esqueci. E agora que eu vou ver? E agora que eu vou... Não deu tempo hoje. Hoje não deu fazer. Eu vou fazer amanhã. Imagine a arca já navegando, já começou o dilúvio, as águas subiram, a arca em cima das águas. E de repente viesse um dos filhos de Noé, qualquer um deles dissesse: pai, vem cá, pai. Você tem certeza que você colocou o betume, calafetou a arca, como Deus mandou, bem legalzinho, fez bem feito? Tem, meu filho, por quê? Esse lado esquerdo aqui da arca está dando água. Está entrando água que não acaba mais. E Noé dissesse: ai, Jesus, eu esqueci de calafetar esse lado aí. Sabe o que aconteceria com isso? A arca afundaria. E ela ia afundar, tinha sido mal feito. Tinha sido mal feito, né? Então, no livro do profeta Jeremias, por isso nós temos que fazer as coisas para Deus bem feito, mas muito bem feito mesmo. Jeremias 48. Jeremias 48, versículo 10. Encontraram? Olha o que Deus fala aqui: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A primeira parte do versículo apenas. Maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Às vezes as pessoas ficam imaginando que Deus mandou Noé fazer uma arca e que no outro dia, como se fosse num passe de mágica, lá estava a arca prontinha. Não foi assim não, irmão. Olha, esse homem, ele trabalhou duro. Ele teve que adquirir madeira, ele cortou, ele serrou, ele fez. Olha, não está bom, está fora de prumo, desmonta esse lado aqui. Passa mais uma plana nessa madeira aqui. Aí passava a plana, colocava, agora está legal. Sabe? Deu um trabalho danado aqui, ó. Ele fez tudo com excelência, até que ele conseguiu concluir um projeto dessa grandeza, dessa magnitude. Só a nível de comparação, essa arca aí de Noé, ela foi construída 3.000 anos antes de Cristo. Bom, eu já disse aqui que ela tinha 134 metros de comprimento. 3.000 anos antes de Cristo. Quando Pedro Alves Cabral saiu de Portugal e chegou aqui no Brasil e descobriu o Brasil, você sabe qual era o comprimento da caravana de Cabral? 30 metros.
A arca tinha 134. Quer dizer que a caravela de Cabral era como se fosse um bote salva-vida da arca. Pendura aqui do lado como bote salva-vida, pequenininha. Para você ter ideia da grandeza disso aqui. O primeiro navio a ser construído no mundo, com um comprimento maior do que a arca, tinha 211 metros. O primeiro navio a ser construído no mundo maior do que a arca. 211 metros. Você sabe há quanto tempo que ele foi construído? Há 150 anos atrás. Só 150 anos atrás é que se conseguiu construir um navio numa dimensão maior, num comprimento maior do que essa aqui da arca. Você tem ideia da coisa, como é que a coisa foi. Agora deixe-me falar um pouquinho sobre os aspectos estruturais dessa arca aqui. Eu já mostrei aqui nessa projeção que nós fizemos que ela tinha uma abertura na parte superior de aproximadamente 1,5 metro, que servia para iluminação, para entrar claridade, e servia para respiração, entrar oxigênio, para que Noé e os animais respirassem. Ela foi dividida em 3 pavimentos: primeiro, segundo e terceiro. É o que Deus exigiu aqui. Os estudiosos da área da construção naval, eles foram fazendo os cálculos e eles afirmaram o seguinte: pelo tamanho, pela altura, pela largura, por todas as dimensões que tem aqui, 2 pisos da arca, os 2 primeiros ficavam abaixo do nível da água. Entendeu? Como o navio não vai lá embaixo por um, né? Não fica lá. Então, os 2 primeiros pisos ficavam embaixo do nível de água. O que significa isso, pastor? Significa o seguinte: os 2 primeiros pavimentos era extremamente frio e escuro, porque a água do oceano em alto mar é muito fria. Aqui na praia é uma beleza, água quente, água morninha. Você vai para o alto mar, a média da temperatura é entre 5 e 10 graus. Fria mesmo, extremamente fria. Então esses 2 pisos inferiores que ficavam dentro da água, abaixo do nível da água, olha, eram 2 compartimentos extremamente frios, extremamente escuro, porque estava abaixo do nível da água. Amém? Grave isso, que eu vou falar coisas para vocês quarta-feira que tem a ver com essa informação que eu estou passando aqui para você. Amém? Bom, vamos voltar em Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Versículo 14. Então diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Essa madeira aqui que Deus determinou que Noé usasse para a construção da arca, olha, era uma madeira extremamente resistente à água, cipreste. Antigamente lá na América, nos Estados Unidos da América, era muito comum se construir caixa d'água de madeira de cipreste, tão resistente que essa madeira é a água. Então eles faziam a caixa d'água de madeira, colocavam no alto da casa. Existem caixas d'água ainda hoje lá nos Estados Unidos, em algumas moradias, feita dessa madeira aqui. Caixas d'água construídas há 200 anos atrás, e as pessoas continuam usando hoje e a madeira não apodrece. Viu por que Deus determinou? Tem que ser madeira de cipreste, vai aguentar muita água e por muito tempo. Viu? Isso é a título de curiosidade. Outra coisa, a estabilidade da água. Estudos feitos nos dias de hoje pelos engenheiros navais comprovam cientificamente, matematicamente, fisicamente, que pelas dimensões da arca ela não podia afundar. Não tinha como essa arca aqui afundar. Ela não tinha como virar, como emborcar. As dimensões que Deus passou para Noé era para que ela tivesse uma total estabilidade. Mesmo que houvesse ondas, que certamente não deve ter havido muito, né? Então mesmo que as águas agitassem, balançassem,
ela não afundaria, ela não emborcaria, ela não viraria de cabeça para baixo. Não é interessante isso aqui? Tudo, irmãos, projetado pelo nosso Deus. Diga graças a Deus. Outra coisa interessante que eu acho é que nessa arca aqui que Noé construiu, a arca não podia ser um barquinho, tinha que ser uma coisa grandiosa, e Noé teve consciência disso pelas dimensões que Deus falou, um espaço tal que desse para manter todos esses animais dentro da arca. E o que é interessante, por pelo menos um ano. Não foi o tempo que durou o dilúvio? 371 dias foi o tempo que durou o dilúvio. Aí eu pergunto para você, já imaginou se Noé tivesse construído um barco para durar apenas 2 meses? Ele dissesse, não, madeira de cipreste é uma madeira muito resistente. Isso aí, se fosse durar muitos anos, muito tempo na água. Negócio de dilúvio aí, eu imagino que 3 meses está bom. Não, vamos gastar madeira de cipreste não. Madeira muito cara, vamos usar aquela ali. Como é que teria sido, hein? Deus não falou para ele quanto tempo ia durar. Deus não falou para ele que seria 371 dias, o tempo de duração do dilúvio. Há uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante. Diz que o profeta Eliseu chamou um determinado rei que estava lá querendo lutar contra um povo, havia os inimigos dele, e ele queria saber se ele ia vencer, se ele não ia vencer. Aí o profeta chamou e disse, vem cá, rei, você está vendo aquela janela ali aberta, voltada para Damasco? Estou. Pega umas flechas e atira por essa janela. Aí o rei estava lá com a aljava cheia de flecha, pegou a primeira, esticou o arco e tchim! Segunda, terceira, pronto. Aí o profeta ficou profundamente irado e profundamente triste e disse, rei, por que você parou? Por que você mandou somente 3 flechas? Por que você não continuou? Pois agora você não vai vencer os teus inimigos. Se você tivesse continuado atirando as flechas, se você mandasse lá umas 8, 9 ou 10 flechas, olha, você ia vencer todos os teus inimigos. Como você só atirou 3 flechas, você vai ter somente 3 vitórias. Todo o restante das vitórias serão deles. Qual é a lição que Deus nos dá com isso aqui? É que nós sempre, irmãos, devemos fazer a coisa para Deus dentro da melhor maneira possível, sempre fazendo o melhor. Nunca faça nada para Deus pela lei do menor esforço, pela lei do menor tempo. Nunca faça isso, porque você sai perdendo. Agora, como Noé era um homem muito sério, era um homem muito trabalhador, Noé não era um homem preguiçoso, ele disse, não, eu vou fazer como Deus está mandando. Eu vou construir 300 côvados, eu vou fazer 50 por 30, eu não vou diminuir nada, eu vou fazer exatamente isso. Pode durar o tempo que durar. Levou 120 anos construindo a arca, 120 anos de trabalho árduo, de sacrifício que esse homem aqui teve que fazer. Já que eu falei em preguiça, dá um tempo aí, vem aqui comigo em Provérbios. Provérbios capítulo 19, versículo 24. Olha o que diz aqui a palavra. Provérbios capítulo 19, versículo 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Ai, esse é preguiçoso demais, né, rapaz? Mete a mão no prato, pega a comida, mas não quer ter o trabalho de trazer a comida à boca. Ele poderia dizer aqui, ó, o preguiçoso, ele quer servir a Deus, mas não quer ter o trabalho de frequentar os cultos, não quer ter o trabalho de vir quarta-noite, não quer ter o trabalho de vir domingo de manhã, não quer ter o trabalho de vir domingo à noite. Ele poderia dizer, o preguiçoso, ele quer ser um diácono da igreja, mas ele não quer ter o trabalho de trabalhar na obra, de fazer a permanência da igreja, ele não quer ter o trabalho de participar da limpeza do templo, ele não quer ter o trabalho, não, ele quer só ter o nome de diácono. Ele poderia ter dito era a mesma coisa. São exemplos, meus irmãos, para o dia a dia da nossa vida. Amém? Então,
Noé fez o melhor para Deus. Noé, ele se doou por inteiro. Porque, irmãos, tem muita gente na obra de Deus que diz assim: não, o que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Mas faz tudo de qualquer jeito. Não, mas é para a glória de Deus, pastor, é para a glória de Deus. Tem que ensaiar o grupo de louvor, ou então vai se fazer uma peça na igreja, tem que se ensaiar muito para as pessoas fazerem bem feito, aí não querem ensaiar. Não, chegar perto a gente ensaia, aí vai empurrando com a barriga, quando chega na véspera do culto, quer fazer um ensaio. Chega na hora, meu irmão, sai tudo errado. Começa a cantar, um canta uma letra, outro canta outra, porque não teve ensaio. Aí você diz: mas rapaz, que coisa feia, ai que coisa horrível que vocês fizeram, como é que é possível isso aí? Pastor, fica tranquilo, Deus está no controle. Ainda diz que Deus está no controle. O irmão diz: eu quero cantar para Jesus. Aí você quer cantar para Jesus, você canta, canto. Sobe aí o cara canta. Desafinado mais do que o pastor Carlos Magno. Desafina a torta e a direito. O outro diz: não, eu quero ajeitar, fazer um arranjo de flores para a igreja. Aí faz um arranjo todo, sabe, esconchambrado, né? Todo desconjuntado, uma coisa feia, uma coisa mal feita. Aí você diz: mas não pode, irmão. O irmão cantou muito desafinado, o irmão não tem voz para cantar no coro. Aí o irmão não sabe fazer arranjo de flores legais. Aí a pessoa fica de cara feia. Eu canto desafinado, pastor, mas eu canto para a glória de Deus. Pastor, eu fiz esse arranjo feio que o senhor falou aí, mas eu fiz para a glória de Deus. Não, irmãos, por favor, não pense assim. Deus é glorificado, mas pelas coisas boas que nós fazemos. Deus não é glorificado por aquilo que eu faço de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus só é glorificado por aquilo que eu faço com perfeição, aquilo que eu faço com excelência. Deus nunca é glorificado por coisas erradas ou por coisas mal feitas. O cara faz tudo mal feito. Não, mas é para a glória de Deus. Para a glória de Deus? Que história de para a glória? Para a glória de Deus tem que ser por excelência. Subir para cantar, tem que cantar bem. Tem que cantar muito bem. É para glória. Aí é para a glória de Deus. Tem que tocar um instrumento, toque bem. Não sabe, então aprenda. Aprende e cada vez se aperfeiçoe. Cada vez aprenda mais, cada vez faça melhor. Aí sim é para a glória de Deus. Entenderam isso? Compreenderam isso aqui? Olha, irmãos, Noé, ele foi um homem extremamente cauteloso em relação a isso aqui que eu estou falando. Mas extremamente cauteloso. Porque quando ele construiu a arca, olha, esse homem construiu caprichando nos mínimos detalhes. Ele caprichou em tudo, não havia defeito, não havia imperfeição. É assim que Deus quer que você faça, tudo que Deus exigir que você faça para Ele. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Como é que você tem trabalhado nos projetos de Deus para a tua vida? Há projeto de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida. Como é que você tem trabalhado? Por exemplo, qual é o projeto de Deus para a minha vida? Que eu me tornasse um pastor, que eu me tornasse líder de um ministério. Deus me colocou nessa posição, não foi eu que escolhi. E que eu fosse um pregador da palavra, um ministro de Cristo, um despenseiro dos mistérios de Deus. Como é que eu tenho tratado esse projeto de Deus para a minha vida? Da melhor maneira possível. Eu me aprofundo no estudo, eu compro livros, eu gasto dinheiro. Olha, eu procuro saber coisas que Deus ainda não me revelou e de repente revelou para outro. Alguém chega para mim: pastor, eu li um livro maravilhoso, espetacular. É bom mesmo? É. Olha, eu viro a cidade de cabeça para baixo atrás do livro. Porque de repente tem coisas que são interessantes para a gente, que eu não sei ainda. Eu tenho que aprender cada vez mais. Cada dia que passa eu tenho que ser um pastor melhor. Eu tenho que ter mais conhecimento de Deus. Pastor, o projeto de Deus para a minha vida por enquanto é estudar. Estou estudando. Ah, é? Quem aqui estuda ainda? Quem está estudando? Levante a mão. Você está também, né, Rodrigo? E curso não é estudo, não?
Rodrigo. Deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal que está estudando ainda hoje. Como é que estão as tuas notas na escola, hein? Teu boletim com as notinhas. Porque o estudo é projeto de Deus para a tua vida. Ah, pastor, o negócio é o seguinte, pastor, olha só. Esse ano agora que terminou em dezembro, eu passei de ano. Passei por um triz, mas graças a Deus que eu passei, para a glória de Deus. Não. A questão não é apenas passar de ano. É passar de ano bem. Aí é para a glória de Deus, irmão. Não é passar se arrastando. Olha, passei no rabo do foguete. Pelo triz, pastor, foi que eu consegui passar. Para a glória de Deus. Não, isso não glorifica a Deus, não. Às vezes a pessoa diz assim: o Jesus que eu sirvo é 10. O Jesus que eu sirvo é 1000. Aí a pessoa olha assim: é 1000, é? É. Pois é. Mas a nota que eu dou para a tua frequência à igreja é 5. Você é um relaxado, você falta mais culto do que vem, você não guarda o Senhor, nota 5. E outra coisa, a nota que eu dou para o teu desempenho em prol da obra de Deus é 3. Então Jesus não é 1000. Então para ela Jesus é 3 ou é 5. E aí, meu irmão, Deus não é glorificado. Deus não é glorificado. Então, por favor, entenda. Todos nós devemos ter um padrão para a nossa vida, como esse padrão que Noé tinha. Quando Noé pegou essa missão que Deus lhe deu de construir a arca, ele se prontificou a construir uma arca. Não foi um barquinho salva-vidas. Não foi um barquinho de 15 metros de comprimento. Isso não, é uma arca, é grande, é gigantesca. Eu vou fazer. E ele quis fazer o melhor para Deus. Você está fazendo o melhor para Deus? Olha, ele fez um senhor navio, viu, meu irmão? Era feio. Não tinha a beleza dos navios de hoje. Olha, mais grandioso. E esse homem fez tudo com excelência. Você quer ver uma coisa? Acho que foi o Rodrigo que falou hoje lá dentro, na reunião. Com toda a tecnologia que nós temos hoje no mundo, quando o Brasil completou 500 anos, se comemorou 500 anos de fundação do Brasil, o governo brasileiro preparou uma grande festa lá na Bahia, em Porto Seguro, né? E veio autoridades do mundo, de muita gente lá. Aí o que é que o governo mandou fazer? Mandou construir uma caravela igual a de Cabral. E qual era o projeto? Quando tivesse no auge da festa, aí eles estariam ali na beira da praia de Porto Seguro, aí a caravela ia sair de trás de uma montanha assim e vinha navegando. Igualzinho como aconteceu com o Cabral. Sabe o que aconteceu? Na hora a caravela não andou. E começou a afundar, meu irmão. Com toda o maior vexame que já se fez nesse país. Até hoje os portugueses tiram sarro com o brasileiro. Olha, quando vocês quiserem construir caravela, fala com a gente que a gente entende do assunto, viu? A gente dá uma dicasinha para vocês aí. Vocês ficam chamando a gente de burro, mas a gente fez 3 que atravessou o continente, viu? Foi chegar aí onde vocês estão. Vocês fizeram um, afundou. Não andou nem 10 metros. Você está vendo? Para você ter ideia. Pastor Carlos. Mas eu fico imaginando, pastor, que Noé tenha tido a necessidade de contratar gente para trabalhar com ele. Ele deve ter contratado gente. Não podia só ele e os 3 filhos construir a arca. Eu até creio que ele tenha contratado gente. Até porque o pessoal que constrói navios hoje diz que se fosse apenas 4 pessoas construindo a arca naquelas dimensões, levaria hoje por volta de 400 a 450 anos. Então é óbvio que ele deve ter contratado gente. Só que, para se contratar gente, há necessidade de se ter dinheiro. Ou não é? Ou você vai contratar de graça? Não, tem que pagar. Irmãos, sem dúvida que esse homem aqui bancou todas as despesas. Ele bancou tudo. Você sabe como é que às vezes acontece hoje? A pessoa é um ministro, sei lá, está exercendo uma função na igreja. Aí você diz assim: irmão, dá para o irmão vir amanhã de manhã, fazer a permanência ali, ficar ali de 8 da manhã até meio-dia? Aí ele, dá. Aí daqui a pouco procura alguém, fala com o pastor,
Se não dá para a igreja me dar o dinheiro da passagem? Tudo bem. Se a pessoa está desempregada, não tem um centavo, ela não pode vir sem ter o dinheiro da passagem. A igreja dá. Mas normalmente quem pede isso é quem está trabalhando. É como se dissesse, não, já vou fazer um favor, eu já vou vir, ainda vou pagar a passagem do meu bolso. Pergunta lá se não dá para a igreja pagar a minha passagem. Agora imagine esse homem aqui, num projeto grandioso como esse aqui. Contratou gente, bancou todas as despesas. Então veja, o projeto que Deus trouxe para a vida de Noé era um projeto que exigia de Noé toda a sua atenção, toda a sua dedicação, todo esforço, todo o sacrifício, toda a capacidade mental e intelectual desse homem aqui. E você sabe o que eu acho mais maravilhoso ainda? É que esse homem estava fazendo tudo isso que Deus mandou para enfrentar algo que ele não conhecia. Ele não sabia o que vinha pela frente. Porque, irmãos, pensa bem uma coisa comigo. Hoje, quando Deus pede hoje para a gente fazer alguma coisa, normalmente, Deus pede a mim, Deus pede a você, para que a gente faça coisa que já tem outras pessoas fazendo. Ou então alguém já fez antes. Ora, quando Deus faz isso, a gente fica consciente daquilo que Deus quer que a gente faça. Já tem pessoas fazendo. A mesma coisa, é fácil. Não é difícil. Você olha o exemplo do outro, deixa eu ver como é que fulano procede. Deixa eu ver como é que aquele homem ali que já é crente primeiro do que eu, como é que é a maneira que ele procede em relação a isso que Deus está falando. Então você se mira, né? Agora, imagine Deus falando para Noé: Noé, hoje eu vou fazer chover sobre a terra. Hoje a gente sabe o que é chuva. Noé não sabia. Nunca tinha chovido sobre a terra. Nunca, nunca, nunca. Dá para você mensurar a diferença? Pede coisa. Eu quero que você não falte culto. Deixa eu ver o que é não falta culto. Vou mirar naquela irmã que já está mais tempo na igreja. Puxa vida, a irmã não falta quarto, não falta domingo, não falta domingo. É fácil, já tem gente fazendo. Já tem gente que já fez. E Deus dizendo: vai chover. Deus falou, sem Cã, Jafé, vem cá. Deus falou que vai chover. O que é chover, pai? Não sei. Falou que vai chover. Não sabia o que era chover. Não tinha a mínima ideia do que era chover. Diferente, não? Olha, como é que você tem desenvolvido, irmãos, o projeto que Deus colocou na tua vida? Como é que você tem desenvolvido? Você, homem dessa igreja, mulher dessa igreja, rapaz dessa igreja, moça dessa igreja, como é que você tem feito? Com que qualidade você tem desenvolvido o projeto que Deus colocou para você fazer? Você tem feito tudo com excelência? Você tem dedicado a esse projeto toda a tua atenção, todo o teu esforço, todo o teu sacrifício? Ou você simplesmente tem empurrado a coisa com a barriga? Como é que você tem feito? Ah, pastor, o projeto de Deus para a minha vida é ser um diácono. Maravilha. E você tem sido um diácono com esse padrão? Você tem sido dedicado? Você se empenha na obra? Hoje na reunião, o Érigos falou uma frase que eu achei magnífica. Resumiu tudo que eu falei em uma hora. Uma única frase ele resumiu. Repete. Ele disse: olha pessoal, nós temos que pensar na igreja quando nós não estamos na igreja, fora da igreja. Porque quando nós estamos aqui, é fácil estar todo mundo aqui. Porque eu estava dizendo para eles: olha, às 24 horas do dia, a minha cabeça fica sintonizada com a igreja. Com a igreja daqui, com a igreja de Natal, com a igreja de Recife. Eu sei tudo que está acontecendo, tudo que precisa fazer. Eu fico às 24 horas do dia pensando na igreja. Esteja onde eu estiver, eu não consigo me desligar da igreja. Então isso é servir a Deus. Repete a frase. Devemos pensar na igreja quando nós não estamos na igreja. Eu falava com os ministros, com os diáconos: você está fora da igreja, está no teu trabalho,
eles mesmos viram o exemplo, citaram o exemplo da Ruth. Olha, a Ruth está lá no trabalho dela, ela pega 8 horas da manhã, ela larga 8, 9 horas da noite, mas ela liga para cá, ela avisa: Rodrigo, olha, hoje é quarta-feira, amanhã é quarta, olha, tem que comprar água. Olha, observa aí que eu vi domingo, não tinha mais água, tem que comprar água, senão chega quarta-feira, não tem água no culto. Tem que comprar os copos, avisa o pastor. Tem que comprar papel higiênico para os banheiros. Sabe, quer dizer que a pessoa está fora da igreja, está no trabalho, mas está pensando na igreja. Poucos fazem isso. Poucos fazem isso. Mas é isso que Deus quer que a gente faça. Viu? É assim que você tem sido um diácono. Eu perguntei hoje de um por um: o que é que você fez essa semana para servir a Deus? Fala o que é que você fez de domingo para cá. Eu vim quarta-feira à noite para o culto. Eu cantei. Depois eu vim hoje de manhã, vou vir à noite. Os ministros, diáconos da igreja. Eu digo: isso é servir a Deus? Até gente incrédula faz isso. Tem gente que é incrédula e vem ficar pulsando o tempo da igreja, vindo assim culto, cantando, depois vai embora. E eu digo: gente, é assim que se serve a Deus? Porque alguém tinha cobrado de mim: pastor, o que é ser um diácono, um ministro? Aí eu falei, e a pessoa puxou minha orelha. Eu senti Deus usando a pessoa para puxar minha orelha. Então é tudo que os ministros e os diáconos daqui não têm sido. Eu digo: caramba, é mesmo. Porque se limito a vir à igreja quarta-feira à noite, na hora do ofertório, pegar o envelope e distribuir. Eu disse hoje de manhã: isso aí eu faço. Não precisa de ninguém aqui fazer isso, não. Se não tiver ninguém, na hora de fazer isso, toca um hino aí. Eu desço aqui e dou rapidinho a todo mundo. Isso não é trabalho. Isso é o mínimo. E eu disse a eles: a partir de hoje, Deus está chamando a minha atenção, Deus está puxando a minha orelha. Nós temos que assumir o nosso compromisso com Deus. Quem vai fazer permanência são vocês, ministros, são vocês, diáconos. Na hora de lavar a igreja, junta todo mundo, todos os ministros da igreja. Vamos lavar a igreja. Se alguém do povo, algum dos membros, quiser vir, olhar para o exemplo que está sendo dado e quiser participar, graças a Deus. Melhor ainda. Mas se não quiser, problema de quem não quer. Nós vamos fazer. Vocês vão fazer. Imagine Noé. Eu falei errado, 2 milhões de pessoas de manhã no mundo, né? Eram 2 bilhões de pessoas, a população na época de Noé. Imagine Noé dizendo: Senhor, por que eu tenho que fazer a arca? E essas 2 bilhões de pessoas aí, vão fazer nada, é? Vão ficar só olhando, Noé? Eu estou mandando você fazer. Agora prega para eles, convoca eles, mostra a importância disso. Se eles quiserem vir mesmo, se não quiserem, quem vai pagar o pato é eles. O homem foi lá e fez. Ninguém veio. Ninguém deu ouvidos ao que esse homem aqui falava. Então, eu quero terminar, meu irmão, dizendo para você o seguinte: Noé, ele recebeu de Deus a informação do tamanho da arca, da largura da arca, da altura da arca, o que ele poderia colocar ali dentro. Deus disse: você vai colocar os animais assim, assim, assado. Então ele teria que fazer aquilo de tal maneira que desse para eles sobreviverem durante todo aquele tempo. Ele fez a coisa de tal forma que deu para passar 1 ano dentro daquela arca. Deus disse: olha, Noé, coloca lá tudo que você precisa para alimento, para sobreviver aí dentro. Tudo, coloca lá tudo. Às vezes a gente diz para Deus assim: Senhor, mas eu não tenho nada. Bora lá, ajuda a minha igreja, ajuda a minha obra. Senhor, eu não tenho nada. O que você tem? O que você tem? Ah, Senhor, eu tenho isso. É o que eu te dei. É o que eu te dei. Pega isso aí e coloca lá. É isso aí que eu te dei. Dr. Adalto Lourenço conta uma historinha que eu achei muito interessante. Esse: imagine Noé e Moisés batendo um papo lá no céu. Imagine aí. Ô Moisés,
Vem cá, Moisés. Vem cá, Moisés. Legal, rapaz, te encontrar aqui na glória. Poxa, prazer, sou Noé, viu? Caramba, cara. Como é que tu com aquele cajadinho michuruco derrotou o Egito inteiro, hein? Conta aí pra mim, rapaz. Como é que conseguiu derrotar uma nação tão poderosa como o Egito com um pedacinho de vara daquele, cara? Rapaz! Ah, Noé. Foi tremendo. Olha, teve uma hora lá que eu estendi o cajado, morreu afogado. Não, negócio de afogado, fiz a falando que eu entendo. Eu vi o que ia ser afogado. Eu vi, foi 2 bilhões de pessoas se afogando. Viu? Aí Moisés diz assim, obrigado. Aí Noé dizia assim, Moisés dizia assim, vem cá, e você, Noé? Como é que você acreditou que ia chover? Nunca tinha chovido, cara. Você não sabia nem o que era chuva. Pois é, mas Deus falou, e quando Deus fala, a gente tem que acreditar, a gente tem que crer, a gente tem que confiar. Viu? Rapaz, você fez um barco daquele tamanho. Você passou 120 anos, Noé, construindo aquilo. É verdade, Moisés. 120 anos. Olha, e eu fiz tudo da melhor maneira possível. Eu fiz com excelência. Eu acordava cedo todos os dias. Eu não ficava dormindo até 1h da manhã. Eu acordava cedinho, eu dava duro. Rapaz, olha, estou maravilhado. Como é que você conseguiu fazer uma proeza como essa? Então você vê que esses homens foram homens absolutamente vitoriosos. Homens vitoriosos. Eles usaram aquilo que Deus tinha posto na mão deles e fizeram o melhor para Deus. Essa é a fórmula. Aquilo que Deus colocou na mão deles, eles usaram da melhor maneira possível. Foram vitoriosos. Esses homens aqui, irmãos, eles não se contentaram em fazer a coisa relaxadamente. Não se contente em fazer o mínimo para Deus. Não se contente em ir para dentro do teu quarto, dobrar os joelhos e orar a Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu estou desejando fazer isso, mas eu vou esperar primeiro uma revelação tua. Eu vou esperar primeiro que o Senhor me revele o que o Senhor quer que eu faça como ministro. Senhor, eu vou orar muito, viu? Eu quero que o Senhor me revele o que o Senhor quer que eu faça como pastor. Eu vou dizer, olha, você não conhece a minha palavra? Você quer que eu te revele? Está tudo escrito aí, rapaz. O mundo tem que considerar você, pastor Carlos, um dispenseiro dos mistérios de Deus. Você tem que espantar as pessoas com o conhecimento. Você tem que ensinar a minha igreja as coisas profundas dos céus. Esses homens aqui não fizeram isso. Não oraram a Deus pedindo uma revelação. Não. Eles se esforçaram, eles aprenderam, eles deram o melhor de si. Moisés, vai lá no Egito. Senhor, eu? É você. Como é que eu vou enfrentar um faraó daquele? Vai. Mas peraí, Deus, tem um probleminha. Mesmo que eu vá, eu sou pesado de língua, eu sou gago. Eu vou chegar lá, faraó. Faraó, sai daqui, rapaz. Eu sou gago. Não tem problema. Leva o teu irmão, ele fala para você. Ele transmite o que você quer dizer. Leva Arão. Mas vai. E ele foi. E ele foi. Um homem sozinho. Foi um instrumento maravilhoso de Deus para libertar todo o povo hebreu de 400 anos de escravidão no Egito. Amém? Então Deus quer que você faça bem feito, irmãos, tudo aquilo que Ele pôs nas tuas mãos para fazer. Ele colocou nas tuas mãos tocar um instrumento, tocar um violão como o Eric está ali afinando, toque bem. Procure ser o melhor violonista. Pastor, mas eu só sei umas notinhas. Aprende, entra numa escola de violão, aprende a tocar bem. Você tem que tocar para Deus com excelência. Você tem que tocar para Deus fazendo o melhor. Diga graças a Deus, irmão. Deus quer isso. Se não for isso, se não for dessa maneira, não é para a glória de Deus. Deus não é glorificado. Amém? Quarta-feira a gente fala mais, tá? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito
falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus nesta hora.